Salve, molecada! Bora lá, vamos ligar a luzinha aqui. E agora a gente vai aprender área e comprimento, área do círculo e comprimento da circunferência, tá? Então é isso aí, sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula aí do professor Caio. É isso aí, galerinha. O senhor colocou na luz ali, não se preocupe com aquele... Esse círculo aqui está meio oval, mas dá para vocês terem uma noção. Primeira coisa, área e perímetro do círculo e circunferência. Círculo é uma circunferência com a sua parte interna. Então, o círculo tem área, certo? Circunferência é só a linha, por isso que ela tem apenas comprimento. A circunferência, molecada, ela é unidimensional, ou seja, ela tem uma dimensão só, que é o seu comprimento, tá? Beleza, essa é a primeira ideia, a diferença entre círculo e circunferência. Círculo é uma circunferência com a região interna pintada, tá? E a circunferência é só a linha. Muito bom. Vamos aos elementos de uma circunferência, tá? Aqui, tá meio tortinho, mas tá bom, tá? Aqui, molecada, eu tenho como o centro da circunferência, a origem dela. Tá? É onde vocês espetam o compasso e faz a curva. A distância entre o centro da circunferência, a distância entre o centro até um de seus lados, a gente fala que é lados, né, como se fosse 360 lados aqui. Essa distância do centro até um ponto localizado nela, porque os pontos que se localizam na circunferência, eles estão localizados, molecada, na linha, tá? Esses são os pontos localizados na circunferência. Isso aqui é chamado de raio. Se vocês fizerem uma conexão, por isso que o raio da bicicleta chama raio, porque você tem a distância do cubo até o aro. Todos os raios de uma bicicleta são iguais, porque eles têm a mesma distância entre o cubo, que é o centro da circunferência, até o aro da bicicleta. Por isso que ele chama raio. O raio da bicicleta veio exatamente do raio da circunferência. Tá? Então, o que é o raio? É a distância entre o centro da circunferência até um ponto localizado nela. Então, aqui eu posso traçar vários raios. Eu posso ter infinitos raios aqui na circunferência, beleza? Então, o raio eu vou representar pela letra R. E o que significa o diâmetro, professor? Diâmetro, molecada, é a maior distância entre dois pontos que passa pelo centro da circunferência. Ah, professor, essa maior distância entre dois pontos que passa pela circunferência tem um nome também. Ele recebe esse nome, diâmetro, né? É um nome especial, porque ele é a maior distância entre dois pontos. Porque, na verdade, a participação especial de Maria José em todas as aulas nossas, é isso aí. Então, Maria José com suas panelas em todas as aulas participando aí. Um abraço para Maria José. A maior distância entre dois pontos, aliás, a distância entre dois pontos em uma circunferência é chamada de corda, tá? E o diâmetro, por ser a maior corda e também ele é 2 vezes maior que o raio. Olha aqui, raio, raio. Então, 2 vezes o raio dá o diâmetro de uma circunferência. Então, o diâmetro ele é 2 vezes maior que o raio. Se o raio vale 3 centímetros, o diâmetro vale 6. Beleza, molecada? E o que é, então, professor? Explica para nós aí o que é uma corda. Corda simples, molecada, é a distância entre dois pontos localizados em uma circunferência. Isso aqui é uma corda. Ah, então o diâmetro é uma corda? Sim, o professor acabou de falar. O diâmetro é uma corda, só que ele recebe esse nome de diâmetro por ser a maior distância entre dois pontos e por passar pelo centro da circunferência aí, e por valer o dobro do raio.
Beleza? Esses são os elementos aí de uma circunferência. Então, corda é a distância entre dois pontos localizados na circunferência. Todo ponto localizado em uma circunferência, ele pertence à linha da circunferência. Se eu tenho um ponto aqui, esse ponto não pertence à circunferência, ele está na parte interna dela. E se eu tenho um ponto aqui, esse ponto F não pertence, porque está na parte externa. Ah, o centro então pertence à circunferência? O centro é a origem, não é? Beleza, molecada? Então fica essa dica para vocês. Copiem nos seus cadernos aí bonitinho. Bora lá então, molecada. Eu vou começar, antes de trabalhar com a área do círculo, eu vou trabalhar com o comprimento da circunferência, tá? Tem um valor no comprimento da circunferência, que é um valor constante. Isso serve para qualquer circunferência, desde a menorzinha até uma circunferência gigante. Ou seja, esse valor ele é representado por uma letra grega. Tá? Esse valor ele é chamado, essa letra grega é chamada de π. Mas da onde vem o π, professor? Quem é o π? O π ele vem exatamente da divisão entre o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Toda circunferência que você divide o comprimento pelo diâmetro, você tem 3,14. A gente usa 3,14, mas isso aqui é um número irracional, tem infinitas casas decimais. Então, se o valor do π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, então ficou fácil eu calcular o comprimento de uma circunferência. Por quê? Se eu coloco um 1 aqui embaixo e multiplico em cruz, eu tenho que C vezes 1 dá C, e o π vezes o diâmetro, eu tenho o comprimento de uma circunferência. Então, o que é o comprimento de uma circunferência? Nada mais é do que você fazer 3,14 vezes o diâmetro. Mas tem uma outra forma também. Qual é a outra forma? Essa é uma, é o π vezes o diâmetro. A outra é, se você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, então o comprimento da circunferência pode ser π vezes 2 vezes o raio. Vou consertar isso aqui, vou colocar em ordem. Então, nós chegamos no comprimento de uma circunferência, eu tenho exatamente 2 vezes π vezes o raio. Tá? Então, o comprimento de uma circunferência é calculado pelo valor do π vezes o diâmetro, ou 2 vezes, ou π vezes 2 vezes o raio, e 2 vezes o raio é o diâmetro. Tá bom, molecada? E isso daqui, então, é a fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência. Vocês podem fazer um experimento em casa. Que experimento é esse? Trace uma circunferência aí de 3 centímetros de raio, pegue um barbante, coloque o barbante exatamente em cima da linha da circunferência que você traçou. Depois que você colocou o barbante exatamente em cima, marque aí as duas pontas, o encontro do barbante, marque as duas pontas, estique o seu barbante. Pega a régua, meça exatamente esse pedaço de barbante que você circundou, tá? E aí, se você fizer o comprimento desse barbante dividido pelo diâmetro, se você fez corretamente, é claro, você vai chegar em 3,14. Os valores de π que vocês vão trabalhar em qualquer vestibular, em qualquer, até o terceiro colegial, etc., são esses. π é igual a 3,14, ou π é igual a 3,1, ou π é igual a 3. Professor, mas como que eu sei que eu vou usar 3,14, 3,1 ou 3? Está no enunciado do problema. Beleza, galerinha? Então, para calcular o comprimento de uma circunferência,
π vezes o diâmetro ou 2 vezes π vezes o raio aí, você tem o comprimento da sua circunferência. Beleza? E agora nós vamos partir para a área do círculo. Eu tenho uma atividade para sugerir para vocês, caso vocês tenham dúvidas sobre isso. O que vocês vão fazer? Se vocês quiserem, é lógico. Vocês podem pegar, traçar uma circunferência, aí pode ser de uns 5 centímetros de raio, 10 centímetros de raio, para ficar maior e melhor. E aí vocês vão dobrar essa circunferência em 16 pedaços. Vai dar um pouco de trabalho? Vai, mas vocês vão conseguir entender o que eu vou fazer. Quando você dividiu essa circunferência em 16 pedaços, você vai cortar os 16 pedaços, tá? Não precisa medir, não precisa fazer nada. Dobra lá no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Igual você, a gente trabalha com potência. 16 pedaços. Recortou esses pedaços, vocês vão colocar os pedaços dispostos dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando vocês colocarem eles dispostos dessa maneira, vocês vão perceber o seguinte, que essa distância aqui, eu vou chamar ela de raio. Certo? Nossa, eu queria inventar de fazer um R bonito, acabei fazendo um R feio. Então, essa distância aqui, eu vou chamar ela de raio. Beleza. E aqui, molecada, aqui, ó, esse pedaço aqui é exatamente o valor do π vezes o raio. Que é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Por que é π vezes o raio? Porque vocês vão dobrando, 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 e vocês têm aí exatamente o valor do π vezes o raio. E aí, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Vou apagar aqui que vocês já anotaram aí no caderno de vocês, né? Bacana, muito bom. Por que aqui é π vezes o raio? Porque é exatamente a metade, tá? A metade do diâmetro. Pera aí, molecada, rapidinho que saiu fora aqui. Deixa eu voltar para onde eu estava. Só um minutinho, molecada. Boa, voltei, né? Apareceu uma ligação aqui nessas horas, você imagina o jeito que você fica. Aqui, por que π vezes o raio? Porque aqui é a metade do comprimento. Se o comprimento é 2 vezes π vezes o raio, se eu dividir por 2, esse comprimento vai ser π vezes o raio. Eu estou falando do comprimento da circunferência, estou falando desse comprimento aqui, tá? Beleza? Por isso que aqui é π vezes o raio. Como aqui, como eu formei um retângulo, então é só eu fazer base vezes altura. Vocês podem fazer essa experiência em casa. Muito bom. Então, a área do círculo, tá? Com a acentinha, claro, vai ser, neste caso, base vezes altura. Então, eu tenho π vezes o raio vezes o raio. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado, que nós chamamos de πr ao quadrado. Então, três coisas que vocês aprenderam hoje. 3. Que o valor do π é o comprimento dividido pelo diâmetro, e em qualquer circunferência esse valor vai ser aproximadamente 3,14. Que o comprimento de uma circunferência é o valor do π vezes o diâmetro, ou 2 vezes π vezes o raio, porque o diâmetro é 2 vezes o raio, e a área da circunferência, a área do círculo, perdão, é π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, 4 coisas aí que vocês... Eu disse 4 coisas porque são 4 generalizações aí. Professor, anotem isso no caderno de vocês e aí vocês perguntam, professor, vou usar isso bastante? Claro que vocês vão usar isso. Vocês acreditam que por aqui, ó, é lógico que vocês não vão numa pizzaria com uma régua para medir o diâmetro de uma pizza.
Tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem fazer isso. Pega uma pizza média e uma pizza grande. Meça o diâmetro, calcula a área das duas pizzas, trabalha com regra de 3 e vocês vão ver se o valor é proporcional ao tamanho ou não e qual pizza vocês devem pedir, se é a média ou se é a grande. Essa é só uma ideia de aplicação aí de área do círculo. E, para aqueles que gostam da engenharia, em qualquer construção que vocês observarem uma curva, qualquer construção que tiver uma curva, está lá o 2πr, ou π vezes d, ou πr ao quadrado. Tá? Então é isso aí, galerinha. Hoje para vocês, área do círculo, comprimento da circunferência, listagem de exercício, é a última atividade do terceiro bimestre, atividade 7, para fechar todo mundo com 10 aí. Então é isso aí. Passem para os seus cadernos tudo que o professor falou para vocês hoje. E logo mais exercícios para vocês, galerinha. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos aí. Muita paz e alegria no coração de cada um. E se vocês tiverem dúvida, já sabe, Zap 24 horas no ar aí. Valeu, molecada. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Vai um coração cheio de energia para todos aí. É isso aí, molecada. Valeu! Fui!